vai contar uma história pra gente, tá? Então, dois patos. Isso. Um pato, dois patos. Dois patos. Isso. E agora, depois da leitura da Bíblia, vamos fazer uma oração? Vamos Para fazer uma agradecer oração. pelo domingo e pelas crianças que depois vão ver mais um videozinho. Vamos? Vamos lá, Fecha fecha o os olhinho. olhinhos. Junta as mãozinhas e fecha os olhinhos. Vai. Mamãe, papai, aba, mamãe com papai. Dois, amém. 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 E agora, depois que o Vinícius já leu a historinha dele pra gente, agora só para as crianças vai ter mais uma historinha daqui a pouco. Tchau! Tchau. Tchau. Com chocolate! Tchau! Tchau. Oi, turminha, tudo bem com vocês? Que saudade, viu? Enquanto a gente continua nesse tempo de pandemia, a gente vai contando história dessa maneira para ficar bem pertinho. Nós da comunidade Campolim estamos morrendo de saudade de vocês e a gente não vê a hora de abraçar. Mas hoje a gente tem mais uma história muito legal para contar para vocês. E como vocês já devem estar ouvindo, o nosso tema de agosto fala sobre perdão. E o que é o perdão? É decidir que alguém que lhe fez mal não precisa pagar por isso. Que a gente não se importa com alguma coisa que aconteceu com a gente. Algum coleguinha que falou alguma coisa que a gente não gostou, alguma situação que nos deixou magoados. A gente aprende, né, com a ajuda de Deus, a não se importar com isso, a escolher não se importar com isso. Porque a gente escolhe perdoar, mas a gente precisa da ajuda de Deus para isso. E vocês sabem quem é que pode nos ajudar a entender essa história de perdoar, de deixar para trás, de esquecer e de não ficar mais chateado com as coisas que aconteceram de ruim? Jesus. Jesus contava histórias para as multidões para ensiná-los, para dar exemplo, para mostrar para eles como fazer as coisas. E foi assim que aconteceu. Lá no tempo de Jesus, bem antigamente, as pessoas eram muito rígidas, muito severas. E tinham pessoas, né, os mestres da lei, que se achavam superiores aos outros, porque eles sabiam sobre as leis, eles liam, né, o Antigo Testamento, e eles se achavam os sábios, e eram eles que ensinavam. Mas eles perseguiam as pessoas que erravam. Eles não conseguiam desculpar aqueles que erravam, eles julgavam as pessoas. E Jesus não gostava disso, precisava ensinar para essas pessoas. E aí ele contou uma história, justamente para ensinar o que era o perdão. Vamos ouvir como aconteceu? Essa história está em Lucas, capítulo 15, de 11 a 24. E eu vou ler para vocês. Era uma vez um homem que tinha 2 filhos. Ele tinha um filho mais novo, que era mais rebelde, e tinha um filho mais velho, que era um filho mais quieto, mais concentrado, mais dedicado. O filho mais novo gostava de brincar, gostava de sair, não ficava muito em casa, não ficava perto do pai. E o filho mais velho ajudava o pai, se preocupava com as tarefas do pai. Certo dia, esse filho mais novo chegou para o pai e pediu: pai, eu quero receber a minha parte na herança. E eu quero agora. Gente, vocês sabem o que é herança? Herança é algo que a gente recebe dos nossos pais, dos nossos avós, mas depois que eles morrem. São coisas de valor, são objetos como carro, como moto, como a casa, como joias, enfim, as coisas de valor, o dinheiro que aquela pessoa tinha guardado, mas só depois que morre. E aquele filho pediu para o pai: eu quero receber a minha herança agora. Que chato, né? O pai deve ter ficado chateado com ele, mas o pai amava tanto que o pai dele falou: ok, eu vou te dar a sua parte na herança. E deu para ele uma sacola de dinheiro. Vendeu uma parte da propriedade e deu para ele uma sacola de dinheiro. Esse filho, muito feliz, pegou o dinheiro e foi para uma terra distante. Lá nessa terra distante,
Ele foi para festas, ele bebia, ele saía com as meninas, ele namorava, ele não queria saber de trabalhar, ele só queria saber da vida boa. Mas vocês sabem o que aconteceu? Depois de tanto viver assim, só passeando, indo para cá, indo para lá, dançando e gastando dinheiro em todos os lugares, ele ficou sem nada. Não sobrou nenhum dinheiro. Na verdade, ele ficou até sem a roupa do corpo, porque ele não tinha mais de onde tirar dinheiro nem para comer. E para piorar a situação, naquele país distante aonde ele foi, ainda foi assolado por uma grande fome, então nem comida tinha para comer. Com muita sorte, depois de muito procurar, ele conseguiu um trabalho para alimentar porcos. Gente, pensa comigo, aquele menino tinha tudo na casa do pai dele, ele fez o pai dar tudo que tinha, ele perdeu tudo e agora ele tinha que cuidar de porcos. E ele tinha tanta fome, mas tanta fome, porque o patrão não se preocupava com ele, faltava comida para todo mundo, então faltava comida para ele também, que ele teve até vontade de comer a comida dos porcos. Olha só. E naquele tempo, não era ração que dava para porco, não. Hoje a gente dá ração para o cachorrinho, hoje os porquinhos são criados com ração, mas naquele tempo eles comiam o resto da comida. Então pensa que tudo que era resto de comida era jogado num balde e aquilo era dado aos porcos. E a fome dele era tanta, tanta, tanta que ele desejou comer aquela comida. Mas naquele dia ele parou e pensou, puxa vida, quanta bobeira eu fiz. Eu bem que podia voltar para a casa do meu pai e pedir para ele me deixar lá ficar como empregado, trabalhar para o meu pai, porque na casa do meu pai até os empregados são bem alimentados. E ele partiu. Partiu daquele país distante e foi para a casa do pai. Quando o pai percebeu lá longe, lá na estrada, que o filho estava chegando, o que aconteceu? Esse pai saiu em disparada para abraçar aquele filho. E abraçou aquele filho e beijou aquele filho, porque o filho tinha voltado, fazia tanto tempo que ele não via aquele filho. E o filho chegou para ele e disse assim, pai, eu pequei, me perdoa porque eu pequei contra ti. Eu não mereço mais ser teu filho, mas me deixa ficar na tua casa como teu empregado. Gente, vocês sabem o que o pai falou. De jeito nenhum. De jeito nenhum. E mandou aos empregados da casa dele que trouxessem depressa uma roupa limpa, que vestissem aquele menino, que trouxessem o anel da família, porque isso simbolizava o retorno dele de volta para a família, que calçassem os seus pés. E deu uma grande festa, porque o filho tinha voltado. E ele falou para todos que estavam ali, o meu filho estava perdido e o meu filho voltou, o meu filho foi achado. Que história legal, né? Vocês imaginam a alegria desse pai? Vocês imaginam como esse filho se sentia tão arrependido daquilo, e ele se sentia tão pequeno, que ele queria ser empregado do pai. Mas aquele pai esqueceu aquilo que aconteceu. Ele esqueceu que o filho tinha pedido dinheiro, tinha desejado, mesmo que ele tivesse morto, né? Porque pediu o dinheiro antes da hora, né? A herança a gente recebe de gente que já morreu. Ele esqueceu, abraçou e perdoou o filho. E Jesus conta essas histórias, contava essas histórias para as pessoas, para ensinar como é o perdão, para ensinar como a gente pode perdoar. Porque é isso mesmo, é esquecer. Aquele pai esqueceu o que aquele filho fez e abraçou e trouxe ele de volta. E a gente precisa aprender a perdoar. A gente precisa de Jesus para aprender a perdoar. Porque isso não é fácil, gente. Não é fácil. A gente erra todo dia. A gente peca todo dia. Todos nós fazemos coisas erradas. Nós somos imperfeitos. Mas a nossa tarefa é olhar para Jesus e saber que Ele fez o sacrifício na cruz, que Ele morreu lá na cruz por nós,
para pagar os nossos pecados. Foi quando ele morreu e aquele sangue verteu que os nossos pecados foram perdoados. E a gente pode aprender com isso. A gente pode, cada dia, aprender a perdoar. E por falar nisso, essa história não acaba aí. Porque ele tinha o outro filho mais velho. E será que o filho mais velho também perdoou o irmão? Mas vocês vão ter que assistir a história no próximo domingo para saber o que aconteceu e o fim dessa história, tá bom? E nessa semana, eu queria que vocês pudessem pensar sobre isso, pensar sobre perdão. Pensar naquelas situações em que um amiguinho fez mal pra gente, ou chamou a gente de alguma coisa que a gente não gostou, ou pisou no pé da gente, né, naquela unha que estava doendo, e a gente xingou, e ele xingou de volta, viu? Tudo isso não vale a pena, né? A gente tem que deixar passar, a gente precisa aprender a perdoar. E a gente precisa da ajuda de Deus para isso. Então vamos orar? Pai, muito obrigada. Muito obrigada porque o Senhor enviou Jesus para nos ensinar o que é o perdão. Obrigada porque naquela cruz Ele pagou pelos nossos pecados. Obrigada porque a gente consegue entender isso através das histórias que Jesus contou. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda a aprender com Jesus. Nos ajuda a aprender sobre o perdão. Nos ajuda a nos arrepender daquilo que a gente faz e que não agrada ao seu coração. Nós te amamos, Senhor. Nós confiamos em Ti. E isso nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Turminha, boa semana para vocês, bom fim de domingo, que Deus abençoe vocês e toda a sua família. E logo, logo, a gente pode estar aqui de novo juntos, ok? Um beijo.